A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs da nossa querida Lages, os demais que estão nos acompanhando. Nós estamos dando início hoje a um programa da Igreja Presbiteriana de Lages, um programa que tem por objetivo trazer a Palavra de Deus para a vida de todos nós. Lemos a Palavra de Deus e meditamos nela. Trazemos um período também de oração, de louvor ao nosso Deus. Nós estamos aqui para fazer essa mensagem a partir do princípio de que a Palavra de Deus traz vida, né? Nós somos a Igreja Presbiteriana de Lages, eu sou o pastor Luiz Fernando Dias, pastor da igreja. Estou aqui com o presbítero Fernando Geber, presbítero da nossa igreja. Nossa igreja é conduzida por um conselho, e o Fernando é um dos nossos conselheiros lá. Faça a sua apresentação, Fernando. É uma alegria renovada estar novamente aqui nos estúdios da Nova Era TV, já que o Alaircel é meu amigo, né? E como muito bem disse o pastor, né? Nós estamos aqui para levar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espírito e vida. E o nosso programa, se você olhar lá na introdução, é Semeando para a Eternidade. Porque a característica principal do Senhor é vida eterna. Ele é o autor da vida eterna, Ele é a própria vida eterna. Então nós estamos aqui nesse privilégio de poder compartilhar e esse dever, né? Como diz a palavra, né? Ai de mim se não pregar o evangelho, né, pastor? Sim. Então, na verdade, é um grande privilégio e uma alegria, porque à medida que a gente se aprofunda e conhece o Senhor, né, a sua palavra, mais nós sentimos necessidade de estarmos aprofundando e compartilhando esta palavra que é Espírito e vida. Amém. E nós também queremos destacar aqui que esse programa está sendo possível ser realizado por causa de pessoas que estão nos ajudando. Temos 2 patrocinadores que eu queria que o Fernando destacasse o nome aqui das entidades que estão nos ajudando. As entidades seria a Clínica Vida Nossa, da qual eu pertenço, e a minha esposa, a Vanessa, que é médica de ultrassonografia, né? E eu como cirurgião dentista, então o nome da clínica é Clínica Vida Nossa. Qual é o endereço lá? O endereço é Rua Correia Pinto, 638, certo. Centro Lages, Santa Catarina. A outra é uma empresa de moda, também de uma da integrante da igreja, né, pastor? A Gesana, loja Cadillac, né, que é artigos femininos, né, de moda. Masculinos também. Masculino e feminino também. Então, são esses 2 patrocinadores inicialmente que estão dando o respaldo para que nós possamos realizar esse programa. Então, agradecemos muito, né, e que Deus abençoe a cada atividade desta. Agradecemos então aos nossos patrocinadores aí, né? E o nome do programa então é Semeando para a Vida Eterna. Então a gente fez um estudo nos lares, né? Com comentários sobre os ensinos de Jesus no Sermão do Monte. E quando chegou ali na parte que Jesus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está ensinando para nós acumularmos tesouros no céu e não aqui, que no céu não tem quem roube, não tem quem... o dinheiro não se perde, o tesouro não se corrói. E ele diz que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então nós estamos trazendo a palavra de Deus para essa semeadura, semearmos para a eternidade, para levarmos aquilo que o Senhor Jesus ensinou para que nós praticássemos aqui. E eu vou pedir a permissão dos queridos telespectadores
para nós fazermos uma oração, né? Justamente. Pedindo a bênção dele sobre a palavra que nós vamos trazer, que seja a palavra de bênção para nossas vidas. Vamos orar? Deus e Pai, te agradeço pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, te agradeço por este programa, ó Deus, pela vida do presbítero Fernando, que tem empenhado, Senhor Deus, as suas forças para a transmissão do Teu Evangelho através deste canal. Te agradecemos pela vida desta emissora, do nosso querido Céu, que o Senhor esteja abençoando esta empresa e nos abençoando, ó Deus, nos usando como instrumentos nas Tuas mãos para levarmos uma palavra de esperança, de alento, de salvação para quem está nos assistindo, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela nossa igreja aqui na cidade de Lages. Continua, ó Deus, operando ali, trazendo a Tua palavra e vida para cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Queridos, nós estamos no período da Páscoa. É a mais importante data cristã depois do nascimento de Cristo, né, Fernando? Justamente. E nós queremos então trazer algumas meditações, algumas reflexões sobre a questão da Páscoa, sobre a questão da vida de Jesus, principalmente nesse período que se trata da morte e ressurreição de Jesus, que é o grande acontecimento, a missão que ele cumpriu de forma cabal. E ele teve que fazer isso porque era um plano de Deus, um plano eterno de Deus para a nossa salvação. Então nós necessitamos disso. E começamos nesse mês na igreja lá a fazer uma série de pregações sobre o que Jesus disse na cruz, né? Então, em um momento na cruz, nós temos aqui a narrativa, no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, nós temos uma coisa interessante que é um dito de Jesus que ninguém entendeu o que era. Ninguém entendeu o que era. Mesmo ouvindo na sua própria língua materna, eles entenderam outra coisa. Então eu queria trazer aqui o texto narrando esse momento da morte de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 33, e diz assim: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e os assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com eles 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: Ó, tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo. De igual modo, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarneciam, dizendo: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabatani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido no vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, grande voz, entregou o Espírito. Amém. Então a gente tem uma narrativa aqui do momento de crucificação e da morte de Jesus, e que na narrativa de Mateus ele somente registra esse clamor de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi um dito da cruz. Então, Fernando, nós vimos, né, na pregação do domingo, que há um problema de
entender o que é que Jesus disse. Será que Jesus ficou desanimado, desamparado, sentiu-se mesmo esvaziado do poder de Deus e ali ele clamou pelo desespero ao Pai? Ou Jesus está em plena consciência do que está acontecendo com ele e quando ele grita esse dito, ele está fazendo referência ao Salmo 22. Ao Salmo 22. Justamente ele está em plena consciência, né, pastor? Porque a palavra de Deus ela é infalível, né? Sim. E apesar de que Deus é eterno e ele está na eternidade, né? Ele é atemporal, ela se cumpre no seu tempo. E aquele era o tempo de se cumprir em todos os pequenos detalhes, né? Sim, sim. Então, como o pastor falou, em plena consciência ele falou isso, colocando o que o próprio Salmo Então revela. eu vou pedir para você ler o Salmo 22 para nós, então. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservastes estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodeiam. Contra mim abrem a boca como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salve-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declarei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temei o Senhor, louvai-o, glorificai-o. Vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração, lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até que aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Amém. Amém. Então, o texto que o presbítero Fernando leu, Salmo 22, ele foi escrito por Davi, rei Davi. Se a gente considerar a narrativa de Mateus, as gerações, são 14 gerações antes de Jesus nascer, e ele
na plena consciência, no seu momento derradeiro, ele faz referência a esse salmo. Porque o salmo, ele é um salmo profético que Davi fez, falando sobre o Salvador, falando sobre o momento da crucificação. Jesus tem a plena consciência de que tudo está acontecendo ali, estava planejado na eternidade pelo Pai, descrito em detalhes, até a divisão da sua roupa, deitando sortes, aqueles que passam meneando a cabeça, falando, não salvou, diz que ia salvar o mundo, mas não consegue salvar a si mesmo, desce da cruz, se és filho de Deus. Né? Ação de desprezo, né? Isso, e Mateus ainda descreve como a tentação de Satanás lá no deserto para Jesus, né? Se és filho de Deus. Então, o clamor de Jesus não é um clamor de quem foi abandonado, né? Ele está dizendo que Deus ouve sim a oração dele, ouve a nossa oração. Sim, tu me respondes. Que Deus também não nos abandona. Ele diz, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Jesus está no momento derradeiro, está no momento de morte, e ele sabe que Deus está com ele. O interessante é que o povo que está ali colocaram em cima da cabeça de Jesus uma placa em pelo menos 3 línguas. Né? 3 línguas, latim, grego e aramaico. Né? Em aramaico. E Jesus clama em aramaico o Salmo 22. E eles não entendem, eles acham que está falando de Elias. Então, um grande destaque que eu quero dar nessa reflexão é que a palavra de Deus alimentou a fé e o ânimo do Senhor Jesus, a própria palavra. E é isso que acontece conosco hoje. O Salmo 1 diz que é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o resultado de a gente buscar a palavra de Deus. Esse é o resultado. Na hora do desespero, nós não gritamos de desespero, mas nós afirmamos a nossa fé na ação de Deus. É isso que o Salmo 22 diz. Davi diz que Deus agiu na questão dos pais, quando clamaram por ele. Ele agiu, e Deus não nos esquece, mesmo na hora derradeira, principalmente na pior hora. Então, a palavra de Deus presente na nossa vida é a palavra de salvação de Deus. Então, Deus salva o seu povo. Ele quer a nossa salvação. Ele nos enviou a salvação. Em Jesus, ele compilou tudo aquilo que nós precisávamos. Temos uma outra profecia falando desse momento derradeiro. Fernando, leia lá o que você destacou do Isaías 53. Isaías 53, versículo 5, né? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53. Isso, em Isaías 53 diz também que Deus agradou moê-lo. Justamente. Isso parece algo tão cruel, mas é a forma como nós chegamos a esse momento da nossa vida, crendo em Senhor Jesus. Ele tem toda a autoridade porque ele obedeceu a Deus e até a morte, e morte de cruz. Então, nessa Páscoa, nós lembramos este momento tão triste da história, triste no sentido de a humanidade crucificar e matar um inocente. Esse era verdadeiramente inocente. Justamente. A hora que Jesus expirou, um dos soldados disse, esse realmente era filho de Deus. Né? Então, nós cremos no Senhor Jesus porque ele observou, cumpriu a palavra de Deus, e essa palavra o alimentou até o último minuto, e mesmo quem entendia o que a língua que estava sendo falada não estava alimentado com a palavra, não se deu conta de que tudo aquilo ali já estava descrito nos planos eternos de Deus. Pastor, lembrando, se eu não me engano, eu acho que da hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas, né? Toda a terra, né? O texto começa dizendo, 45. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. É até importante frisar também que a morte do Senhor, a crucificação dele foi da 3ª até a 9ª hora, ou seja, são 6 horas de crucificação. De crucificação. Foi fora todo aquele período que ele foi açoitado, torturado, humilhado, esbofeteado, cuspido. Sim.
né? Isso. Que foi ele ficou a madrugada toda lá sendo torturado. Sendo torturado, exatamente. Então, queridos, nós queríamos trazer essa palavra, lembrando, né, desse sofrimento do Senhor Jesus, mas a sua vitória e a importância de nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Que ela não serve somente para o nosso momento de culto, nosso momento de devoção, mas serve para todas as horas. Justamente. Então a gente queria, nesse primeiro programa, realmente trazer a palavra de Deus para vocês procurarem a palavra de Deus, semearem para a eternidade, né? Que isso vai dar um resultado aqui já no nosso tempo, na nossa vida, e a gente vai levar para a eternidade. E a gente vai encerrar o programa, quero passar a palavra para o Fernando aqui para encerrar, com um clipe, né, falando sobre essa crucificação, que essa cruz, ela nos atraiu para a salvação. Fernando, suas palavras finais. A consideração final é que, como diz o pastor, né, a palavra de Deus é viva, e nós, com o nosso programa aqui, que estamos dando o start, o nosso primeiro programa, e que culminou justamente com essa época especial da Páscoa, que é a celebração da morte e ressurreição do Senhor, levar essa mensagem de esperança e de vida, porque nós sabemos que existe muito sofrimento ainda no nosso mundo, muito sofrimento, muitas pessoas ainda passando fome, passando necessidade, pessoas oprimidas, pessoas desesperançosas, angustiadas, deprimidas, enfim, todos os problemas. E o Senhor Jesus diz que vinde a mim todos os cansados e oprimidos, né? Porque eu sou manso e manso de coração, né? E Ele acolhe a todos nós. Ele tem o poder e tem todo o amor do qual Ele passou. Lá no livro de Colossenses, se eu não me engano, pastor, ele diz assim, Filipenses, que o Senhor Jesus, né, mesmo sendo Deus, não usurpou ser Deus. Antes, né, se humilhou, foi aperfeiçoado por meio do sofrimento, que foi um sofrimento terrível, que a gente não pode nem declarar. A morte que ele passou era a morte mais horrenda, mais vergonhosa e mais dolorosa possível naquela época, né? E ele, sendo o rei, o criador de todo o universo, se humilhou o máximo para nos salvar. Então, é essa mensagem da cruz que vocês vão ver pela música que vai passar aqui, é que realmente nós fazemos sentido de nós buscarmos a nossa esperança e de dias melhores de vida ecoando para toda a eternidade. Tá, encerrando, nossa igreja fica ali na rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro, atrás do Seja. E estão todos convidados. Nosso culto 19 horas no domingo. E nós temos os departamentos para as crianças pequenas, aos sábados, para os adolescentes e para os jovens também. As crianças e os adolescentes às 14h30 no sábado e os jovens às 19h30 ali na igreja. Estão todos convidados. Deus abençoe a sua vida. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.